só introduzir, meus irmãos, para a gente pensar um pouquinho sobre a Trindade. A Trindade, eu concordo com os irmãos, acredito que talvez concordem comigo, como a gente vai concordar com inúmeros autores, teólogos renomados sobre a grande dificuldade que é entender claramente a Trindade. Claramente, não claramente, claramente está. Mas a gente associar isso, o 3 com 1, na nossa cabeça, humanamente, é muito difícil. Eu falo por mim. Sempre que a gente vai pensar em Trindade, e a gente fala um Deus, uma adoração monoteísta, né, que é o nosso caso, a gente fala assim, mas como pode, né, se todos 3 são um Deus, ou são Deus, né? Como pode, então? Bom, vamos lá. Isso é plenamente possível. A Bíblia deixa isso claramente exposto para nós desde o Antigo Testamento. A gente precisa começar com esse entendimento. Lembra que eu tenho falado bastante aqui sobre a sobrenaturalidade das Escrituras Sagradas? Tudo que acontece na Bíblia, de certa forma, é sobrenatural, porque parte do sobrenatural. Então já inicia com o sobrenatural. Já inicia Deus falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você olha para a terra e o céu criado, mas você cadê Deus? Essa é a pergunta. É sobrenatural. Aí tem algumas palavras lá que você vai encontrar, como pairava o Espírito Santo sobre a face do abismo. Fiquei pensando, né? Mas é uma afirmação bíblica. Aí você vai vendo no decorrer da Bíblia as afirmações de Deus sobre a Trindade. A Trindade, então, ela é uma realidade. O sobrenatural está onde? Está entre nós. Tudo para nós é sobrenatural. Começa por aí. A sua salvação, a minha, é sobrenatural. Não houve... Você não teve que fazer alguma coisa, construir alguma coisa. Você não teve que fazer algum tipo de contribuição para pegar, quem sabe, um documento. Às vezes a gente deve dar um documento aqui, mas ele não tem valor nenhum diante de Deus e nem dos homens, né? Apenas simbólico. Não há nada, é tudo sobrenatural. Quando nós somos salvos por um Deus que nós não vemos, por um Cristo histórico, mas que veio ao mundo, mas que nós também não vemos. Mas é interessante que a Bíblia registra, né, que muitos viram. O Espírito que habita em nós, que nós também não vemos, mas o percebemos claramente. E estamos falando de coisas eternas que ninguém apareceu para nos contar como é. A verdade é essa, né? Todos nós vamos morrer e ser sepultados um dia. Ninguém voltou para falar. Exceto a Bíblia, as afirmações que a Bíblia fala sobre tanto a eternidade quanto as suas possibilidades. Por que Deus não nos revelou as coisas do jeito que nós gostaríamos? Porque não era interessante, não era correto, não é bom, não nos faria bem, por certo. O reino de Deus, então, ele é formado através de ações de fé. Não existe, então, uma proposta que a gente possa fazer e um negócio que a gente possa fazer e adquirir. Então, são atos de fé num campo sobrenatural, onde o Senhor age plenamente em tudo. O grande passo aqui, então, é qual? Crermos, né? É vivermos essa fé. Quando nós cremos, não temos dúvida de nada disso. E aí é o que impressiona o mundo, que talvez fique impressionado positivamente, negativamente, talvez me chame de pessoas ignorantes, esquecidas, né? Mas é isso. Grandes movimentos no alavancar do mundo cientificamente, em todos os aspectos, literariamente, artístico, sempre nasceram de mentes cristãs. Os grandes movimentos, bons movimentos. Os movimentos de conquistas de novos mundos, vamos pensar mais recente, né? As Américas, tudo isso aí,
sempre teve o cristianismo, a bandeira do cristianismo movimentando isso. Os grandes movimentos, os grandes descobertas a partir de Gutenberg, né, quando ele inventa a imprensa, a máquina, a grande máquina, tudo tinha, o primeiro livro vai ser aqui, a imprimir, né, pelo menos parte das escrituras sagradas. Porque Deus movimenta o mundo, Deus não abandona o mundo. E o mundo só movimenta bem quando ele é movimentado por Deus, no sentido assim, de fé, de esperança, de confiança, de atitude. Quando não é um regresso extremo. Tá? Estou dizendo isso para a gente olhar realmente para a sobrenaturalidade da Trindade. Não adianta querer ficar explicando que são 3 moedinhas iguais, né? Que elas não ficam em cima uma da outra, porque elas são iguais, elas ficam do lado, mas têm o mesmo valor. Interessante, mas não é legal ficar ilustrando a Trindade com essas coisas, pelo menos eu não acho. Trindade é a Trindade, ponto final. Nós cremos porque é assim que Deus diz. Então Deus disse assim, ó, a Bíblia está escrito, né? Há 3 pessoas distintas, coexistentes, mesma natureza na Trindade, ponto. É assim que nós cremos, um só Deus. Tá bom? Então assim, sinto muito se não há uma resposta melhor para a sua dúvida. Mas a minha também, né? Se eu fosse julgar, aí eu paro na fé, no grande amor de Deus por nós, as verdades de Deus, Deus que nunca mentiu, né, para nós. Então, só para a gente pensar um pouquinho. A pergunta então está ali, meus irmãos. A nossa pergunta aqui, eu botei aqui, como se fosse a 6, não tenho certeza. Mas vamos lá. Vamos juntos ler ali. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são um só Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Interessante, só para um parênteses que tem muito a ver com isso. Quando nós falamos de pluralidade de líderes, a gente chega nesse ponto, a Bíblia vai apontar não só a pluralidade, como nós temos aqui, mas também a igualdade. Sempre a nossa referência, meus irmãos, é a Trindade. Para o presbitério e para a vida da igreja, que envolve o presbitério e os demais irmãos. Quando Jesus fala assim, eu oro, né, ele intercede de Deus, orando, para que a igreja possa ser una como ele é com o Pai. Aí o Espírito Santo não estava se manifestando como a única pessoa, né, com a volta de Cristo, mas ele se refere a ele e o Pai. É o modelo para nós de unidade, a Trindade. Funciona muito bem. Vai ser também a referência, eu uso também a referência semelhante, né, Cristo, casamento com Cristo e a igreja, são coisas que a gente vai olhando como que a Bíblia nos traz, porque a ideia de existe uma perfeição, nós não temos ela ainda, mas ela existe, tá? Então sim, há 3 pessoas na divindade, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, elas são um só Deus, têm a mesma substância, ou seja, não existe um diferente do outro, né? Um é de um jeito, o outro de outro, um teve uma origem, o outro teve outra, não, são todos mesma substância, iguais em poder e glória. E aí eu vou falar aqui alguma coisa que eu já deixei, já disse em palavras que escrevi, mas para a gente pensar. Vamos lá. O cristianismo então é formado pelo povo da fé. A fé em quem? A fé no Deus verdadeiro. A gente tem aprendido isso. Quando a gente pensa nisso, nós somos encaminhados então a crer no Deus que primeiramente foi autoexistente. Então estamos falando da sobrenaturalidade que eu fiz a introdução. Então você está falando que existe alguém que foi autoexistente, isso é sobrenatural. Então ninguém criou Deus, e ninguém poderia criar Deus, não tem como isso acontecer. Então deparamos também com o poder deste Deus autoexistente se manifestando onde? Na criação de tudo que há no mundo e que há também no universo. E aí a Bíblia relata isso. Você olha com limitações, mas onde vai toda a criação de Deus? Nós não alcançamos. Há coisas no mundo, na terra, que os homens ainda não viram e não vão ver.
que Deus fez. E também foi Deus então que nos criou, e nos criou a imagem e semelhança dele mesmo. Aí, como se não bastasse para a nossa mente, pelo menos a minha mente limitada de entendimento, e é interessante que Jó faz uma referência da nossa limitação de uma forma maravilhosa. Jó 11, 7 e 8, ele diz assim, ó: você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Uma pergunta. O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não o conhece. Interessante, né? O Jó está falando isso. E aí alguém fala, mas o homem já foi na lua. A lua é um grãozinho, talvez menos que um grãozinho desse poder de Deus, né? Então Deus operou e Deus opera na história da humanidade sempre com autoridade e com soberania. Ele é o Senhor do céu e da terra, o Criador, o existente. Ele tem autoridade sobre tudo, ele é soberano, não há ninguém maior do que Deus. E ao longo da história também, ele realizou infinitos milagres, e muitos deles são registrados nas Escrituras Sagradas, que revelam o próprio Deus. Então, assim, ele fez muitos milagres, muitos deles estão aqui registrados. Ele não detalhou, mas se você falar assim, alguns milagres que Deus fez, está registrado na Escritura, uma porção. Alguém vai se deter no Mar Vermelho. O Mar Vermelho é fichinha, né? Deus fez o céu, Deus fez as estrelas, o sol, a lua. Deus fez a separação das coisas no seu devido lugar. Os firmamentos, a água doce, água salgada, mar, rio. Enfim, eu vou ficar falando aqui coisa que todos nós já sabemos. Então essa ação poderosa de Deus, ela continua no seu ato redentivo, quando se fez servo para servir aqueles que ele criou. E aí se dirige propriamente a nós, provendo-nos com salvação. Olha onde Deus vai parar, né? Você teve essa palavra, né? Onde vai parar esse Deus? Né? Não tem limite para Deus. Ele faz tudo isso. Quando você pensa que então acabou, né? Nós pecamos, estamos afastados de Deus mesmo? Não. Ele vai atrás do seu povo com salvação. Ele deixa promessa na sua palavra e elas vão se cumprindo em seu devido tempo ao longo da nossa existência, ao longo da existência do mundo. Esse mesmo Deus que tudo começou para nós, ele vai dar fim a esta vida aqui nessa terra e vai reiniciar todas as coisas no novo céu e na nova terra. Deus não para. Mas os planos dele são revelados nas Escrituras Sagradas. Então eu estou falando ainda de Deus, esse Deus único, o Deus Criador. Assim, crer em Deus é um ato sobrenatural, onde Ele age em nosso favor, dando fé aos que por Ele são chamados para a salvação. Olha Deus operando em tudo. Nós somos criados por Deus, então é mais que natural que Deus opere tudo em nós. E a nossa vontade, então, se nós agirmos corretamente, tem que ser para o nosso Criador, o nosso Senhor. Após, então, isso, a sobrenaturalidade de Deus, nós precisamos afirmar, segundo Ele mesmo deixou na palavra, que na divindade celeste existem 3 pessoas. Aí, como diz a nossa resposta, sendo uma mesma substância e de igual poder e glória. 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e coexistem sem problema nenhum, né? Somos ainda assim um povo, eu falei isso também, monoteísta, pois Deus não se divide em 3 como que um pudesse ser maior ou de natureza diferente do outro. Então, sempre que a gente pensa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, nós estamos pensando em 3 deuses que são diferentes, eles coexistem e eles não se divergem, mas são 3 pessoas e todos eles sentem, todos eles
têm personalidade, é óbvio, né? Mas eles têm aspectos que nós temos também humanos, embora são seres eternos, sobrenaturais. Mas para Deus, né, para a gente perceber o quanto Deus está próximo de nós, Ele tem essas coisas que acontecem com os sentimentos, né? Não sentimento humano, mas coisas que acontecem com Deus que é bem comum de nós, seres humanos. Existe então uma unidade na Trindade, onde todos os três, cujo propósito concordam plenamente e cooperam para uma mesma determinação eterna. Ou seja, em tudo que está planejado nas Escrituras Sagradas com relação a nós, a criação de Deus, não há divergência na Trindade. Tanto que a gente vai ver aqui, seguindo em frente, sobre missão e papel desenvolvido na Trindade. Não existe ações isoladas, ok? Deus Pai se caracteriza como Criador. Deus Pai como Criador de todas as coisas, mas sempre em concordância com o Filho e o Espírito. Aí vamos pensar em Deus Pai. Texto como esse aqui aí eu não saquei aqui, mas só para a gente pensar. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Você falava de Gênesis 1, né? Bem no comecinho. Vamos mais adiante. Façamos o homem e a mulher conforme a nossa imagem e semelhança. Está falando de um Deus criador, mas de um convívio também harmonioso e eterno. Mais adiante, no Novo Testamento, vai fazer essas afirmações da eternidade da Trindade. Não que alguém apareceu no meio do caminho de repente. Essa outra expressão que define bem a Trindade, são co-eternos, igualmente eternos. Há um convívio harmonioso na Trindade. Meus irmãos, isso é muito importante, porque nós dizem que a história do mundo ela é cíclica, né? Ela vai repetindo as coisas. E nós vivemos nossa história bem no começo e no meio dela diversos momentos em que foram questionados fortemente a questão da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Cristo. E aí vem a questão da humanidade de Cristo, impossível para um Deus, tem tudo isso aí. Filosofias, questões que vão entrando e ocupando a mente das pessoas. Então vai sempre surgir uma briga nova para tentar separar a realidade da Trindade Santa. Na Trindade encontramos então o Deus Pai. Aqui Paulo diz assim ali em 1 Coríntios 8,6: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem nós estamos. Depois ele vai continuar falando que há um só Senhor Jesus Cristo, quem também são todas as coisas. Então na missão criadora, redentora e consumadora, ele cria todas as coisas para a sua glória. Um só Deus, em quem é tudo, de quem é tudo, pertence a todas as coisas, e em quem nós estamos. Nós estamos em Deus. Ele cria, dá instruções e envia o Deus Filho em missão redentora. São todos, meus irmãos, feitos, como nós disse, eternos, feitos sobrenaturais, quando nós estamos falando dessas coisas relacionadas a Deus. Por isso, falar de Deus e dessas coisas numa frase tão simples, tão pequena, é complicado, né? Com poucas palavras, definir Deus. A gente define a partir da própria palavra dele. Então esse é o Deus Criador, resumidamente o Deus soberano de todas as providências. É o Deus que supre, é o Deus supridor. Ele criou e ele dá destinação a todas as coisas. Ele vai suprindo. O Deus Filho, Jesus Cristo, coexistindo eternamente no céu com o Pai e o Espírito Santo. Claro, ainda falando de Jesus na sua origem, né? Com Deus lá, existindo eternamente,
que veio ao mundo, mas voltou para o Pai. Os evangelhos anunciam isso. E o Deus Filho, ele coexiste com o Pai e com o Espírito Santo. O Filho é enviado pelo Pai para resgatar o homem de seu pecado. Ele vem, ele assume por certo tempo a humanidade. Ele nunca deixou de ser Deus. Guarde bem isso que eu já vi em perguntas em seminário, perguntas, né, de teste, né, para o pastor, aprovação para pastor, que qual o percentual de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na Terra, né, de humanidade e de divindade. Imediatamente, o seminarista, qualquer pessoa é levada a pensar que 50% de cada um, porque aí pega os dois. Cristo não tem, ele foi 100% homem, ser humano, né, 100% divino. Ele não deixa a divindade, ele abre mão, ele se esvazia, ele abre mão dos seus poderes que ele podia realizar. Ele vai abrir mão dessas coisas todas. Ele vai criar uma dependência, na verdade vai ser criada uma dependência dele com relação ao Pai. E isso vai apontar para uma obediência, por causa de uma missão. Um serviço pleno, onde ele, como homem, sofrendo, tendo dores, ele não nega a sua missão de morrer na cruz, sem pecado, por nós. Vamos lá então, esse é o Filho. Paulo escreve Filho em Filipenses 2, 6 e 7, dizendo o seguinte: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 6 e 7. Que existia em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Sua forma, né, de viver como o homem. Assim, Deus, de maneira sobrenatural e real, reconcilia o seu povo consigo mesmo por meio do Filho. Então, Deus, meus irmãos, esse é o amor de Deus, essa é a obra. Então, Deus envia o Filho, isso é uma missão, não é uma distinção de cargo, de hierarquia. Por isso que eu não gosto, particularmente, brigo por isso, mas não gosto de falar de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, porque isso pode soar na cabeça de alguém como primeira, segunda e terceira. E não é verdade isso, a Bíblia não fala isso. Então, para que isso não aconteça, né, as pessoas da Trindade, que são essas, né, que nós estamos vendo aí. É o Deus Espírito, e aí eu vou finalizar. O Deus Espírito Santo, também como residente da glória eterna, porque aqui a gente precisa manifestar isso, né? É eterno e faz parte da glória eterna. Ele é enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. O Evangelho deixa bem claro isso, tá? Essa questão missional é interessante, porque o Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo nessa missão. Aí diz lá João 14, 16 e 17: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aqui, para sempre. Ele diz: mas o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E Jesus diferencia aqui os seus discípulos do restante do mundo. E ele faz isso de novo no capítulo 17, quando ele ora ao Pai, distinguindo, né, os seus discípulos, a igreja que creria do mundo que não crê. Importante a gente ter essa percepção. É nesses que creem que o Espírito vai então habitar. E o Espírito coopera no processo da fé para crer em Jesus, na regeneração do homem. Ele está trabalhando no meio de nós. Ele não trabalha na vida de alguém que não crê, Deus não chamou a salvação, que não creu, ele não opera.
mas Ele vai operar na vida daqueles que são chamados por Deus. E Ele opera favoravelmente para que as pessoas creiam. É por isso que os irmãos que nós cremos, que por nós mesmos vai ser como o mundo de uma forma geral, que não quer nada com Deus. Eu posso manter uma amizade e dar para Deus de vez em quando um tempinho. Mas o cristão não, aquele que de fato é chamado, ele é transformado, ele é regenerado e ele se arrepende de seus pecados, ele se converte por essa obra de Deus. Então a vida é diferente. Aí passa a ter prazer. Deus é Senhor e eu sou servo de Deus. Eu compreendo a obra de Deus e as ações de Deus no mundo e na minha vida. Então o Espírito Santo de Deus está cooperando nisso. Ele convence e ilumina nossas mentes para entendermos as Escrituras e crermos na obra do Pai e do Filho. Ele precisa ser acertado a partir de arrependimento. Convencer e iluminar é interessante pensar, porque aqui iluminar é a ideia de que você é ajudado pelo Espírito nas suas decisões, discernimento. Cooperam para isso a palavra e a ação do Espírito. Não há ação do Espírito, vai querer ação do Espírito sem palavra. Só em casos específicos Deus pode operar. Deus pode fazer conforme Ele quiser. Mas quando nós estudamos a palavra, a operação vem a partir da nossa busca. E Deus revela para nós, ilumina. Por isso então não há mais inspiração, novas inspirações, novas revelações não existe mais. Porque está tudo revelado. Nós somos iluminados a compreender o que está revelado. Suas operações se mostram, como nós podemos perceber em Gálatas 5:22, do Espírito Santo, diz já assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por aí fora.